fazer algumas terapias por conta da minha condição de saúde, que eu vou explicar isso melhor em outro vídeo, mas eu tenho sim uma condição de saúde. Talvez vocês possam pensar, como ela é inteligente, Ah, você é inteligente, certo? não, assim, eu sou um pouco, né? Eu tenho minhas Não, você é dificuldades. Eu bastante, digo assim, eu tenho minhas dificuldades, entendeu? Uhum. Porque com essa menina sabe se comunicar e tal. Não é verdade, gente, não se iludam. Eu tenho, sim, algumas dificuldades, então, mas eu vou explicar isso É melhor em porque a outros gente. vídeos. Aham. Ela tem, verdade. Ela tem algumas dificuldades para se comunicar. Ela tem algumas dificuldades para estudar, né, Vi? Isso. E assim, às vezes no vídeo não fica tão nítido. Então, claro, né? Porque aí no vídeo a gente roteiriza o vídeo mais ou menos, o que a gente vai falar. A gente vai falar mais ou menos assim. Aí depois a gente vai entrar, vão chamar a gente. Aí quando a gente sair, a gente fala tal coisa. A gente fala o que aconteceu mais ou menos. Então a gente faz mais ou menos um roteiro, não um script, não tudo escrito, mas a gente roteiriza para servir pra gente como uma direção, uma bússola, tá certo? E às vezes a gente precisa assim, quando a gente vai falar de um assunto mais sério, a gente precisa assim treinar mais e tal. Então quando a pessoa vê você se comunicando, ela pensa, nossa, ela não tem dificuldade nenhuma, ela consegue se comunicar bem, ela consegue estudar bem, não é? Você consegue estudar, mas assim, a gente tem algumas limitações, algumas dificuldades, e a gente vai falar mais pra frente em outros vídeos, não é verdade? Isso. Então, por conta desses meus problemas de saúde, eu preciso fazer algumas terapias para trabalhar e para me ajudar. Uhum. Eu preciso fazer terapia TCC, a terapia... Me ajuda aí, mãe, que eu não sei todas. Tá, é terapia ocupacional, Ocupacional, terapia com abordagem TCC, que é a essa que fono, né? a gente tá fazendo hoje. A da fono, A né? fonoaudiologia, isso tudo vai iniciar, na verdade. A fono vai iniciar a. Bom dia. Bom dia. Terapia ocupacional também vai iniciar. Qual que mais vai iniciar? Psicopedagogia, também que você fazia o ano passado. Aí interrompeu o tratamento, aí esse ano você vai estar voltando. Aí não pode mais interromper, tem que fazer certinho o tratamento para que você consiga, né? Fora isso, você faz terapia medicamentosa também, não é? Você faz uso de medicamentos. E com o passar do tempo, com as terapias, aí você vai ser mais funcional, tá certo? Você vai ser mais funcional. Você vai conseguir executar as coisas com mais facilidade, você vai conseguir estudar com mais facilidade, você vai conseguir interagir com as pessoas melhor. Vem mais pra cá, por favor. Você vai conseguir interagir com as pessoas melhor. E aí vai. Ser mais ágil. Você faz as coisas dentro do seu tempo, tá? Todo mundo tem o seu tempo pra fazer, pra executar as coisas. Mas a sua dificuldade na execução das tarefas é outra coisa. É que você não consegue sozinha, tá? Só que isso não fica nítido nos vídeos, tá? Mas aí a gente vai trabalhar isso. Esse ano a gente vai pegar pesado com as terapias, tá certo? E a gente decidiu, não é? Que a gente vai falar mais sobre isso aqui no canal e vai mostrar a sua situação de saúde melhor. Não para Lisboa, mas para ajudar outras pessoas. Como eu queria ter uma ajuda Também. dessa, assim que você chegou, eu percebi, assim que você chegou aqui em casa, né? Eu percebi já algumas coisas. Mas assim, a falta de informação, assim, a minha ignorância na época, eu não sabia o que era.
não é? Mas se eu soubesse qualquer coisinha, eu já teria tomado outras providências. Trabalhado a partir dali. É, a partir dali. Apesar que eu lhe levei na pediatra, eu falei, ó, eu acho que ela tem alguma coisa aí, eu queria que examinasse, que visse e tal. E segundo a pediatra, você não tinha nada, era só questão de falta de estímulos, né? Aí ela levou, né? Aí eu também relaxei, eu digo, ai, graças a Deus, então. Então bora se danar, estimular, né? Mas aí o que eu tô pensando que pode ser, que possa ser, não é. Então, se eu tivesse essa orientação, se eu soubesse, eu não teria deixado passar, né? Passaram-se, sei lá, 2 anos. 2 anos, meu Deus, foi isso tudo? Acho que não. 1 ano. De Um quê? ano. 1 ano. 1 ano já começou alguma coisa a aparecer, tá certo? Ah, sim. De condição mesmo, de crises. Mas se eu soubesse, eu teria insistido, entendeu? Mesmo a médica falando aquilo que ela falou, mas eu teria insistido. Não, mas eu quero examinar e eu quero... Ou então ia procurar outro médico para saber a opinião. Eu não fiz isso na época. Eu não procurei a opinião de outro médico, não é? Porque do jeito que ela falou, do jeito que a pediatra falou pra mim, ela não tem nada. Aqui é só falta de estímulos. Eu vou pedir só exame de sangue e tal. Ela parece que tem uma anemiazinha. Mas assim, algum problema, algum problema de saúde, ou alguma condição de saúde, ou ela não me falou nada. Ela disse que não, é só falta de estímulo. E do jeito que ela colocou, fazia muito sentido, não é? Ela disse, mas criança que não recebeu estímulos, aí ela fica dessa forma, ou criança que foi negligenciada, ou criança que a genitora na gestação não tomou as vacinas, ou as vacinas não, as vitaminas, ou não teve uma boa alimentação. Então, do jeito que ela colocou, fazia muito sentido, e faz, tá? Mas aí tem uma coisa a mais que ela não investigou. E aí eu, na ignorância, né? Não foi falta de vontade, mas na ignorância mesmo eu relaxei, entendeu? Levanta a coluna, tá certo? Aí eu relaxei. Levanta a coluna não, ajeita a coluna. Levanta a coluna. Entendeu, filha? Entendi. Mas aí a gente vai falar mais sobre isso aqui. A gente vai falar bem sobre isso para ajudar. Tá lindo. É assim mesmo. O mesmo biquinho. Tá certo? E agora cadê o olho? Eu vou fazer ainda. Eu vou fazer por cima. A gente tava só te esperando Foi? pra poder subir. Ah, tá bom. Porque ela não vai poder mais ficar sozinha. Entendeu? Ah, tá. Aí tá passando do horário. Aí tu fica com ela e eu vou fico subir. com ela, vai. Cadê ela? Na relação expressa pela turma no segundo quadrinho, podemos entender que, além da ordem expressa no primeiro quadrinho, ela também amedrontou os alunos, certo? O medo dos alunos é evidenciado no último quadrinho, quando a professora é substituída pela caveira que tradicionalmente representa a morte. Mais uma vez, Tá atrapalhando. ponto final, ou ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Já na língua falada, as ações que as frases vinculam são evidenciadas pela anotação, isto é, a flexão de voz que utilizamos para pronunciá-las. Portanto, é a intenção que na fala evidencia a ação expressa por frases como está chovendo, está chovendo, está chovendo, está chovendo, está chovendo, está chovendo, está chovendo,
Acrônimas da reticência são empregados na escrita para assinalar interrupção e hesitação em geral. Com certeza determinarei mais cedo e por quê? E poderia cumprir? Poderei cumprir? As referências podem ser empregadas também para indicar supressão de algum conteúdo. Neste caso, elas devem ser colocadas entre parênteses ou colchetes. A história de uma ciência. Tu tá com abafador. Não, porque é mais alto. A história é uma ciência que tenta compreender o passado e o presente da humanidade, pois, entretanto, entendendo essas relações existem, é possível contribuir com um futuro melhor. Chamamos de contexto todas as informações que envolvem a comunidade. Essas informações são indispensáveis para interpretarmos corretamente uma frase. Porque o contexto é fundamental para a interpretação correta da As frases podem ser divididas em dois grandes grupos, as frases completas e as frases incompletas. As frases completas são aquelas que, em teoria, contam com todos os elementos necessários à sua compreensão. Ao apresentar uma notícia, por exemplo, os jornais utilizam frases completas, pois elas contêm com uma organização gramatical mais rígida, o que contribui para o sucesso da comunicação. Observe, os motoristas não podem usar o telefone enquanto dirigem. Já as frases incompletas, também chamadas de frases de situação, são empregadas normalmente nas conversas, nas interações feitas espontaneamente. Nessas situações, as frases... Oi? A gente está no tempo da quaresma, então a gente está fazendo penitência e cada um aqui em casa a gente está fazendo uma penitência. Então cada um aqui está escolhendo sua penitência. A minha penitência, meu pai escolheu a leitura, porque eu ando com muita dificuldade na leitura, não sou muito acostumada com leitura. Já minha irmã não. Então a minha penitência é ler. Então eu tô lendo um livro aqui chamado Um Leão em Família, ó. Ele prende a pessoa, gente, assim, de um jeito. Eu tô amando ele. Eu tô no começo, na página 15. Mas conta a história de um leão, mais ou menos, que cai do trem e dois meninos encontram ele, dois amigos encontram ele e o menino tenta fazer uma amizade com ele. Então eu tô lendo essa história e eu tô simplesmente amando. Então vou voltar aqui a ler. E tu pode ler um pouquinho mais baixo, irmão, por favor? Até com abafador. É porque ele não abafa totalmente, não. Não abafa. É só subir mais. Ele aperta mais. Isso abafa mais. Dependente do contexto, pode teoricamente possuir todas as partes necessárias ao seu entendimento. Do outro lado, temos as frases incompletas. Esta é muito dependente da situação em que surge. Vejamos esse conceito no quadrinho C. Mulher sofre acidente após postar no Facebook dirigindo. Outro passagem. Colocou Nesse podemos afirmar que é o título de uma notícia. Já a frase 2 é totalmente dependente da situação em que ocorre, pois a palavra isolada pode ter diferentes interpretações. Primeiro ou último. Aí você vai explicar. Dá sempre Vou explicar. a mesma coisa. Ó,
É raiz E quadrada. aí, se Eu dá a coloquei, mesma ó. coisa, quando ele chegou na metade, ele Vou termina, falar né? baixo para não atrapalhar a Lê A Vitória, tá? metade é só Veja. esse com esse. Raiz quadrada. Por um caso, É, ele foi contando, ele foi... eu coloquei fazendo 2 isso com elevado esse, aí, a 3. até ao 50. cubo. Não, porque ele fez Certo? muito rápido. Ele Ou a percebeu terceira. isso de cara. Diga. Uma dúvida. Eu posso, tipo, É, porque chamar você- qualquer número você- ao cubo só quando a base ou o expoente é 2, Então ele né? percebeu isso? Não, quando Então, for se o são- expoente for 2, é falado Se ao são quadrado. 50 E aqui essa somas, chama porque como? essa Ao cubo. metade com a outra, Porque eu tenho Ou 2 a- na é só base, pegar né? 50. Não, filha, porque eu tô falando do multiplicar pelo expoente. resultado, 2 elevado ao 51. cubo. E dá Ou o seja, a valor. terceira. Tá. Entendeu? Ah, tá. Só que aí Tá, vai. Tá bom? Então, veja você bem. pode generalizar. 2 é a base. É chamado que- de base. O 3, ali onde tá o 3, Como é que generaliza? que é o númerozinho que fica em cima, é chamado de Expoente. expoente. Vai. E Isso aqui, o ó. resultado é a potência. Agora, Então, tem deixa que eu só lhe dizer começar como com fazer, 1 ó. mais 2 mais 3 tem que ser salvado para isso, tá? Veja, o expoente, qual é o expoente aí na... O número Aí 3. O número 3, beleza. Essa O soma expoente tem- indica quantas Ou vezes seja, a base pra deve ser multiplicada. Qualquer valor que você queira. Entendeu, não? É a mesma Ah, tá, coisa. por de- ela O mesma. expoente, de trás por pra ela frente, mesma. somar Então de seria uma a 2 três, mesma vezes 3 coisa. 2 vezes. vezes 2 vezes 2. Não é pra confundir, não é pra multiplicar a base com expoente, tá? A base que se repete de acordo com o número de expoentes. Se tiver 10, Aí já a base vai se mudar, repetir, né? 10 vezes. É 1, 2, 10 3. se multiplicar até 10 N, vezes. Mesma coisa que N mais Certo? o antecessor. então aí, ó, como é que mais o ficaria? antepenúltimo, até Eu já o- coloquei o Aí agora resultado, é, assim. né? 2 elevado ao cubo é igual a 8. 8. Mas como é que você colocaria aí? é igual Como a assim? Como faria o cálculo? Sim, Tipo, mais varia 2 N vezes 2 vezes 2, não é isso mesmo? é igual a... mais N menos 8. 2. A 8. Aqui dá 4, Mais 4 Vezes 2 é igual a 8. Muito bem. Coisa. Viu como é fácil? Até Entendi. um. Entendeu? Bora continuar? Tá. É o quê? Quais são os próximos exemplos? Isso aqui, Deixa eu só menos 1 mais pagar. 2. Ah, deixa O 2 é o de cima e menos 1 é o de baixo. Tá, quais são Por que menos 1? Que é o antecessor desse. Faça aí Se fosse 4, 100 aqui, 100 menos 1 não vai ter elevado a quarta. Então S mais S é igual a 2S. Elevado a quarta. A quarta. 4 elevado a... Quarta, filha. Agora Dois faça uma menos letrinha um, maior um. amanhã. Tá Então aqui é pequeno. N mais É. 1 também. Tá, beleza. 4 Aqui. Elevado 3 a menos 2, quarta. então é N elevado mais a 1. quarta. Então seria... 1 mais N é igual a que N é mais 1 igual a também. 4 Só somar de trás vezes pra cá. 4 Aquela regrinha, né? vezes 4 vezes 4. Isso são Isso. quantas vezes essa Bem, soma resolva tá aí. dando? Aqui dá Quantas vezes está se 16. repetindo? N vezes. Aí eu poderia fazer 16 vezes 16, Aí não é mesmo? é mais... 16 vezes 16, então, não. 2S 16 vezes é 4. igual a N vezes N mais tá 1. certo? Tá, entendi. Então se aqui dá 16, eu teria Vai. que fazer vezes 4. Isso aqui é 2S. E eu falei... Vezes Do 4. múltiplo de Então porque vai. S mais 16 S é vezes 2S. 4 dá quanto? Se tem um 2 multiplicando S, passa dividindo. 16 vezes 4. Então essa é a soma, É a de- fórmula. é a fórmula geral para qualquer número. Oito Agora tem que 64 agora começar vai ser Vezes de 1 4. mais 2 tem que ser Novamente. soma dos números naturais. Tá certo. Entendeu? 4 vezes 4 é igual a Então 16. Gauss é 4 é vezes igual a 6 é igual a 24, soma 25. dos 256. Pronto, então 4 elevado a quarta naturais. é 256, é isso mesmo? Tem que ver. Depois eu vejo. Depois que eu... Você tá entendendo? A Aham. partir de 1. Bora Sim. continuar? Ok. Se não começar Ai, por 1, deixa não eu é uma ver. soma de Gauss. Tem que fazer aquele... 1 Ô, mais pai, 2 pode fazer Ó, um potência que de não base, potência Tem de que base fazer 10. Tem que fazer... É pra fazer achar potência de número base que 10? É, potência de base 10. 37. Quer ir fazendo ou quer que a mamãe faça? Sabe É. o Quer que eu faça? Sei. Então eu vou parar aqui rapidinho. Não, 10.